Galera, nesse vídeo nós vamos trazer as 6 lutas mais incríveis de Bleach. Eu tenho certeza que essas 6 lutas aqui vai deixar um pouco de polêmica, porém realmente cativou muitos fãs e algumas delas não. Então a ordem que a gente colocou aqui vocês podem desconsiderar e sim, vocês podem colocar na posição que vocês acharem melhor. Mas todas essas lutas de Bleach, cara, realmente marcou a história da obra. E claro, muita dela foi muito esclarecedora com relação ao próprio personagem. Então a gente vai trazer um pequeno resumo sobre todas as lutas, ok? Não vamos entrar a fundo, mas os pontos mais importantes nós vamos trazer para você agora nesse vídeo, beleza? Então fica com a gente que a gente vai dar um pulo lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, já vai descendo o dedo no like, já deixa a sua inscrição que é muito importante. E claro, com a sua participação aqui o canal tá crescendo e o engajamento tá indo muito bem. Por isso que o hype do canal a gente deve a todos vocês. Dito isso, agora nós vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre as lutas mais incríveis, tá? De Bleach. E eu tenho certeza que muitas delas vocês passaram algum perrengue aí e não concordaram com algumas coisas. Beleza? Então na sexta posição nós vamos começar com ele, Ichigo versus Kenpachi Zaraki, que na minha opinião é o personagem mais casca-grossa dessa obra. Um dos melhores combates, ok? Dos primeiros arcos de Bleach. Esta é a primeira vez que Ichigo enfrenta um oponente mais poderoso do que ele, e sem o menor pingo de misericórdia por sinal, ok? O conflito é brutal, visceral e mostra o que aconteceria ao personagem e seus amigos por encarar de frente os 3 capitães da Soul Society. O Kenpachi Zaraki realmente ele é muito casca grossa. Só que muita gente não entende, por que ele foi nerfado. Mas nesse vídeo nós vamos trazer também uma luta que esclarece o porquê disso acontecer. Beleza? Então na sexta posição nós temos aí o Ichigo versus Kenpachi Zaraki. Agora na quinta posição, Shizukuni e Yamamoto versus Aizen. Essa luta foi polêmica. Todos nós estamos cientes que o Aizen é uma grande ameaça, levando sozinho um grande conflito contra vários capitães e tenentes simultaneamente, até sobrar, ok, o grande comandante das 13 divisões. E aí, cara, mesmo arrancando seus poderes, isso não fez com que o velho líder recuasse e mostrou ainda o quanto ele estava preparado para enfrentar qualquer perigo. Essa luta realmente foi uma polêmica, tá? E sua derrota foi completamente injusta. Eu pensei isso, eu não sei se vocês pensam da mesma forma. Só que eu achei injusto. Mas mostrou do que ele é capaz. E o que ele poderia nos mostrar se ele não fosse hypado. E se a sua luta e a sua derrota não fosse tão injustiçada. Mas o poder do comandante, cara, realmente é surpreendente. E se vocês querem saber alguns detalhes sobre essa luta em específico, a gente traz aqui o porquê dessa luta realmente foi injustiçada. Beleza? Então na quinta posição nós temos aí o próprio Yamamoto versus Aizen. E a gente sabe que o Aizen é muito poderoso, certo? Agora nós vamos para a quarta posição. Kenpachi Zaraki versus Hitsu e Unohana. Essa luta em específico mostra o verdadeiro motivo do Kenpachi ser sempre nerfado. Mas aí essa luta mostrou por que isso acontece. Mostrando que todas as derrotas do Kenpachi foram uma marmelada. Simples assim. Todas as lutas com o Kenpachi, cara, não passou de marmelada em Bleach. O Unohana revela o passado dos dois, tá? E aí, com ele se mostrando do que ele é capaz de fazer. Porque nessa luta a Unohana mostrou que o Kenpachi nunca derrotou, nunca fez questão de matar os seus oponentes, porque ele tem o prazer da luta. Ele sempre fez questão de deixar os seus oponentes, os seus adversários vivos, para ele ter uma outra luta no futuro. Então o prazer que o Kenpachi tem é de lutar e não de matar. E a Unohana mostrou isso nessa luta, mostrou o porquê, tá? De tanta marmelada quando o Kenpachi Zaraki vai lutar. E essa luta realmente foi muito poética, triste e leva um fim ainda mais, ok,
pesado, porque realmente foi uma luta de sentimentos, e a gente sabe que a própria Onohana, ela, né, criou o Kenpachi Zaraki, e aí os sentimentos dos dois ficaram à flor da pele. Por isso que essa luta está em quarto lugar, beleza? Agora nós vamos para terceiro lugar, Ichigo vs Green Joe. Começando o nosso top 3 dessa lista aqui, temos o Ichigo contra o Green Joe no Ecomundo, que foi um verdadeiro duelo de velocidade, poder entre os dois personagens, usando todos os seus poderes. Os dois atingiram o seu limite máximo, claro, com a vitória do próprio Ichigo, né, chegando aí com grande classe. Porém, eu vou falar uma coisa pra você, foi uma luta sofrida, tá? Foi uma luta sofrida. Mas com todo esse upgrade, né, seguido aí de várias, né, evoluções, poderes, isso e aquilo, cara, realmente foi uma luta fenomenal, porque ela veio seguida de uma trilha sonora incrível que marcou esse episódio. Realmente, essa luta também foi incrível. Ichigo vs Green Joe, beleza? E aí, cara, nós vamos sim agora para o segundo lugar. Ichigo vs Ulquiorra. Exatamente, aí a coisa começa a ficar um pouco séria, ok? Falando em morrer, o que ocorreria em Bleach se o protagonista, né, fosse eliminado pelo seu oponente? Na opinião de vocês, o que aconteceria? Não sei! Após o intenso combate entre o Ichigo e o Ulquiorra, o herói encontra o seu fim e ganha um enorme buraco em seu peito. O que o Arranca não esperava era que o lado Hollow, ok, de Ichigo despertasse com força total, após a sua vitória, levando o verdadeiro terror ao campo de batalha. O que o Arranca não esperava é que realmente a sua Hollow, né, fosse despertar com esse poder total. E o Ichigo, cara, realmente veio avassalador. O seu poder era tremendo, deixando aí o Arranca, sabe, surpreso, com um poder fora do comum, fora do que, né, ele já presenciou. E a gente sabe que todas as lutas do Ichigo realmente são intensas, são realmente vibrantes. Mas essa com o Ulquiorra realmente foi surpreendente. Foi tão surpreendente que ele mesmo se arrependeu de ter feito o que fez com o próprio Ichigo. E aí, cara, o Ichigo despertou a sua Hollow e deu no que deu. E graças a isso, ele desperta, né, no campo de batalha, esse poder incrivelmente insano. Então ficou aí na segunda posição, Ichigo vs Ulquiorra. Beleza? Se vocês concordam, já vai comentando. Se vocês quiserem mudar aí a posição, fica a critério de vocês. Beleza? Agora nós vamos para o tão primeiro lugar. E aí, quem que foi? O que vocês acham? Então vamos revelar para vocês agora. Ichigo vs Byakuya Kukushiki. Cara, essa luta também foi muito emocionante. Podemos discutir diversos conflitos em Bleach, mas nenhum tem um peso tão dramático e decisivo quanto essa luta. Realmente essa luta foi muito dramática e trouxe um desfecho, tá, definitivo para a obra de Bleach. Toda a saga da Soul Society preparou os dois para o duelo final. Desde o início até o final, estava tudo predestinado para que esses dois se enfrentassem no final, levando todas as suas crenças e emoções para um combate ainda mais definitivo. Quando os dois são, tá, empurrados aos seus limites e Ichigo, né, se vê diante da própria derrota, mesmo acionando a sua própria Bankai pela primeira vez, sua máscara Hollow se revela e acaba vencendo este combate contra, né, a própria Byakuya. E a gente sabe que essa luta de fato marcou muito, porque foi um duelo decisivo, cheio de emoção, cheio de revelações, crenças e muita emoção. E o que a gente não esperava é que o desfecho, tá, fosse acontecer dessa forma. Tá? A Byakuya realmente ela era muito poderosa, cara, chegando ao ponto aí do Ichigo não ter outra saída, tá, a não ser despertar a sua Bankai pela primeira vez. E de fato foi uma luta surpreendente, marcou demais a obra. Todas essas lutas de Bleach
foi marcante, decisiva, ok? E realmente muito, como eu posso dizer aqui, emocionante. Porque a obra de Bleach por si só já é fenomenal. E todas as lutas, cara, não tenho o que dizer, porque o gráfico, o design, a animação, as lutas, a coreografia realmente são surpreendentes. Por isso que a gente classificou aqui as 6 lutas mais casca grossa, né, da série Bleach. E aí, vocês concordam com essa lista? Se vocês concordam, já vai deixando o seu dedo no like, já comenta, que é muito importante, porque, claro, a sua participação aqui ajuda demais a gente, e a gente vai trazendo mais novidade com relação a isso, beleza? Então não cesse de se inscrever, que é muito importante. A sua ajuda aqui, já falei, é fundamental, e seja muito bem-vindo ao Nerd Manchete. Meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Fui!